Amigos, a graça e a paz de Cristo Jesus, eu desejo fazer uma reflexão bíblica, uma reflexão da palavra de Deus juntamente com vocês, e eu desejo aqui ler alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro é em Gênesis capítulo de número 40, o seu versículo de número 14 e o versículo de número 23. O verso 14 diz: Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Verso 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Outro texto, em Lucas capítulo 23, versos de número 42 e o verso de número 43, que diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amigos, o que temos aqui? Tanto em Gênesis capítulo de número 40, verso de número 14, quanto em Lucas capítulo de número 23, verso de número 42, nós vemos a mesma expressão, nós vemos o mesmo pedido, dizendo: lembra-te de mim. José, ele faz esse pedido ao copeiro, que após interpretar o sonho dele, ele diz: olha, quando você chegar diante de Faraó, não se esqueça de mim, se lembre de mim. Conte a ele que aqui tem um homem que não merece estar passando pela situação que está passando. Porém, o texto diz que o copeiro, ele se esqueceu de José. Por um outro lado, o ladrão da cruz, ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só que diferente do copeiro que se esqueceu de José, Jesus, ele não se esqueceu do ladrão da cruz. Antes, se lembrou dele, ao ponto de dizer: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que na cruz, Jesus não só se lembrou do ladrão que estava reconhecendo o seu senhorio, mas na cruz, Jesus também estava se lembrando dos seus discípulos que lhe abandonaram. Jesus estava se lembrando de Pedro, que lhe negou. Jesus estava se lembrando de Filipe, que duvidou da sua unidade com o Pai, dizendo: mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus estava se lembrando dos seus discípulos dispersos. Na cruz, Jesus estava se lembrando do seu povo ao ponto de morrer por ele. Na cruz, Jesus estava se lembrando dos judeus que estavam ali crucificando. Na cruz, Jesus estava se lembrando dos soldados romanos também, ao ponto de orar ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que na cruz, Jesus não só estava se lembrando do ladrão, não só se lembrando dos seus discípulos morrendo pelo seu povo, não só se lembrando dos judeus e dos soldados romanos que estavam ali crucificando, mas naquela cruz, Jesus estava se lembrando de mim, Jesus estava se lembrando de você, Jesus estava se lembrando de nós, ao ponto de entregar a sua vida por amor de nós. Portanto, se alguém não se lembrou de você, olhe para a cruz, porque na cruz Jesus se lembrou de você. Jesus